Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Quando celebramos a Eucaristia, o Senhor desafia-nos sempre a que nós descobramos cada vez mais e cada vez melhor a sua verdade. Ele sacia-nos com a fome da verdade. Seria terrível sairmos daqui e não termos descoberto novidade em Deus, não termos ido além daquilo que nós já sabemos e experimentamos sobre Ele. Cada Eucaristia é um encontro renovado e renovador com Jesus. Deixemos-nos guiar pelo exemplo dos santos pastorinhos, para cuja solenidade nos preparamos. Eles que tão bem experimentaram e viveram este sacramento da Eucaristia, sejam nossos intercessores para que renovemos o nosso encontro com Jesus e nesse encontro também nós sejamos renovados. Pelas vezes em que preferimos a nossa vida velha, ficarmos naquilo que já sabemos e já somos, vamos pedir perdão ao Senhor para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola de São Tiago. Feliz o homem que suporta com paciência a provação, porque vencida a prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém diga, ao ser tentado, é Deus que me tenta, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Cada um é tentado pelos seus maus desejos, que o arrastam e seduzem. Depois, os maus desejos concebem
e gera o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos deixeis enganar, caríssimos irmãos. Toda a boa dávida e todo o dom perfeito vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há variação, nem sombra de mudança. Foi Ele que nos gerou pela palavra da verdade, para sermos como primícias das suas criaturas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Multiplicam as angústias do meu coração, as vossas consolações reconfortam a minha alma.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos esqueceram-se de arranjar comida e só tinham consigo um pão no barco. Então Jesus recomendou-lhes: tende cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: fala assim porque não temos pão. Mas Jesus ouviu-os e disse-lhes: por que estáis a discutir que não tendes pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais quantos cestos de bocados recolhestes quando eu reparti os 5 pães para as 5.000 pessoas? Eles responderam: 12. E quantos cestos de bocados recolhestes quando reparti 7 pães para as 4.000 pessoas? Eles responderam: 7. Disse-lhes então Jesus: não entendeis ainda? Palavra da salvação. Esta é uma daquelas páginas desconcertantes do Evangelho. Vamos quase a meio deste Evangelho de São Marcos e, de repente, somos confrontados com o facto dos discípulos não compreenderem Jesus. Com o facto de ainda não entenderem nem compreenderem quem é Jesus e o que é que Ele faz nas suas vidas. Parece-nos que não é suposto que isto aconteça. Que os que estão fora, que os que estão longe, que os pagãos, que os fariseus, que os daquele tempo que andavam longe de Jesus não compreendessem, parece-nos razoável. Mas que os discípulos de Jesus, aqueles que andavam com Ele todos os dias, aqueles que conviviam na intimidade com Jesus, aqueles a quem Ele explicava pormenorizadamente cada coisa, não o entenderem, pode-nos causar isto grande espanto. Mas isto é também o espelho do que acontece tantas e tantas vezes na nossa vida cristã. Muitas vezes não entendemos, não compreendemos Jesus e a sua ação na nossa vida. E darmos-nos conta disto é uma grande graça. Jesus aproveita o mal-entendido, digamos assim, sobre o pão e o fermento para desenganar estes discípulos, para os fazer cair na conta de que eles ainda não o entendem. Porque os discípulos estavam convencidos que sim, que já entendiam Jesus, que já sabiam Jesus, que já sabiam a sua mensagem, mas na verdade não sabiam. E Jesus, com esta, desculpem o termo, rajada de perguntas, põe a nu diante deles que eles ainda não compreendem. Expõe aquilo que eles trazem no coração e que impede, que bloqueia que eles avancem neste conhecimento de quem é Jesus. E são expressões fortes. São expressões que Jesus tinha dirigido antes àqueles que não acreditavam nele, àqueles que estavam fora, àqueles que eram seus adversários. É como se Jesus dissesse: mas então como é? Vocês que andam comigo todos os dias, estão como os outros? Tendes o coração tão duro como os outros? Os vossos olhos não veem, os vossos ouvidos não ouvem.
Reparemos, em primeiro lugar, que Jesus, diante destas fragilidades dos discípulos, não os condena. Não diz que eles são ignorantes ou que não compreendem nada. Jesus faz perguntas. E uma pergunta pede sempre uma resposta. Uma pergunta inicia sempre um diálogo. O que Jesus quer, no fundo, é abanar estes discípulos para que eles avancem no conhecimento dele. Quando as nossas fragilidades, quando as nossas debilidades ficam a descoberto, não é para nos humilhar. Deus não usa isto para nos tentar, como nos dizia o apóstolo São Tiago na primeira leitura. Deus quer utilizar estas situações para nos fazer avançar, para nos fazer ganhar profundidade, para não ficarmos na superficialidade da vida. Porque estes discípulos tinham experimentado estes dois sinais do pão, estas duas multiplicações. Tinham experimentado isto, mas não tinham entendido. Comeram o pão, mas não saborearam o pão. Como tantas vezes nós, estimados irmãos e irmãs, comungamos a Eucaristia, mas não saboreamos a Eucaristia. Não tiramos dela o sabor, a riqueza. E então o nosso coração vai ficando assim, duro. Os nossos olhos vão se fechando, os nossos ouvidos vão se bloqueando e nós podemos nos tornar consumidores do sagrado. Andamos por aqui, ouvimos estas palavras, comungamos este pão, mas vamos ficando estacionados, parados naquilo que nós já sabemos sobre Jesus. Jesus desafia-nos a mais, desafia-nos a irmos mais longe, desafia-nos, como cantávamos no Salmo, a que nos deixemos ensinar por Ele, a que não demos nada por adquirido, a que nos deixemos guiar para que Ele nos mostre algo mais. E nos nossos meninos de Fátima, em Francisco, em Jacinta e também em Lúcia, temos um exemplo claro do que é este deixar-se guiar. Jesus aqui, através destas perguntas, quer despertar os discípulos para que eles compreendam mais e melhor, para que saboreiem toda a riqueza que Ele encerra. As perguntas normalmente são um bom meio para nós avançarmos no nosso caminho. E se olharmos para a vida do pequeno Francisco, quantas perguntas ele fez? Estava sempre a perguntar à Jacinta e à Lúcia, mas como é isto? Mas o que é que a senhora disse? Mas porquê é que a senhora disse? Foi assim que o pequeno Francisco foi avançando com os seus passinhos pequeninos de criança num caminho de gigante. E tornou-se este verdadeiro gigante, erguido diante de nós, que com a sua simplicidade saboreou Deus e chegou ao ponto de dizer: Deus, isso é que não se pode dizer. Não ficou estacionado naquilo que ele já sabia de Deus. Avançou tanto que chegou a esta experiência de dizer: eu não sei dizer quem é Deus, porque é tão grande que não cabe nas minhas palavras. Oxalá que todos nós, estimados irmãos, ao comermos este pão da Eucaristia, saboreemos o amor de Deus. Perguntemo-nos se nós estamos com o coração duro, com os olhos cegos, com os ouvidos surdos, para que, saboreando este pão da Eucaristia, avancemos mais dentro, na identidade de Jesus, na experiência e no conhecimento de quem é Ele. Irmãos e irmãs, apesar de tudo o que tinham visto e ouvido de Jesus, os discípulos continuavam sem compreender o seu mistério. Peçamos ao Pai do céu a graça de o entender sempre melhor, dizendo: nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos ministros e fiéis da Santa Igreja, para que o Pai lhes ilumine o coração e os faça compreender a verdade do Evangelho, oremos ao Senhor.
Nós vos rogamos, Santo. Pelos responsáveis políticos de todo o mundo, para que entendam que há valores mais importantes do que as manobras diplomáticas como as de Herodes, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos que reconhecem que toda a boa dávida vem do alto, para que ergam o olhar para o Pai das luzes, que nos gerou pela palavra da verdade, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos que suportam com paciência a provação, para que, vencida a prova, recebam a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, Pai Santo. Pelos fiéis desta Assembleia celebrante, para que a intimidade com Jesus, na comunhão, lhes revele que Ele é o enviado de Deus Pai, oremos ao Senhor. Nós vos rogamos, Pai Santo. Senhor, Deus da luz, iluminai as trevas que nos impedem de reconhecer o rosto fraterno e humano do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criastes o homem à vossa imagem e o fizestes renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles, também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador apostólico António, o nosso bispo eleito José e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, deixando-nos sempre ensinar por Ele, digamos como Ele nos chamou a dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja,
e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
porque vós sois a minha força e o meu refúgio. Por amor do vosso nome, guiai-me e conduzi-me. Tudo posso naquele que me conforta, tudo posso. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.